Será que estas circunstâncias excepcionais favorecem algum dos candidatos? É esse o ponto de partida do Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia. Favorece algum dos candidatos? Não sei, vamos ver. Olha, prognóstico no fim do jogo. Isso. Em princípio. Bem, mas enfim, o que é que nós sabemos? Nós sabemos duas coisas. Primeiro, que temos uma segunda volta atípica, no sentido que a outra segunda volta que tínhamos tido era uma segunda volta, digamos assim, 50-50, portanto, muito chegada, muito disputada, muito indefinida. Portanto, estamos a falar de 1986, há 40 anos. A famosa campanha, a campanha mais louca de sempre do nosso podcast, e agora temos uma segunda volta disputada entre dois candidatos que à partida têm hipóteses muito diferentes. Portanto, temos um candidato que chega, quer dizer, os dois não têm sequer não têm uma votação muito diferente na primeira volta, enfim, há um que vai à frente, que é António José Seguro, mas há um insurgente, que é André Ventura, e André Ventura tem tido, vem de um partido que não existia há 7 anos, 7 anos, era um deputado nas eleições de 2019 e de repente está com a hipótese, digamos, teórica de ser Presidente da República. Portanto, e é um partido, e é um candidato com um nível de rejeição muito elevado. Portanto, todos os estudos de opinião indicam que, sendo um fenómeno de popularidade e de sucesso político, ao mesmo tempo tem um nível de rejeição muito elevado. Portanto, isto dá uma vantagem enorme ao candidato António José Seguro, por quem ninguém dava nada de especial aqui há uns meses atrás, e que, ao passar à segunda volta, praticamente é eleito, porque a primeira volta, falámos aqui algumas vezes disto, antes da primeira volta, antes da votação, dizendo que quem conseguisse, caso André Ventura fosse à segunda volta, o outro tinha praticamente a eleição garantida. O outro, perdão, o outro foi António José Seguro. Portanto, temos uma segunda volta em que todos os estudos de opinião, e até houve mais agora do que houve para a primeira volta, indicam para uma proporção sensivelmente 2-1 em termos de votação, e isto, para haver uma surpresa no dia das eleições, eram necessários dois fatores que eu vejo difíceis que se conjuguem os dois. Primeiro, todos os indecisos, todos os votos em branco, todos os votos nulos que foram aparecendo, todos os votos escondidos, porque há muita gente que não responde às sondagens, que não apanhámos nestes estudos de opinião, irem todos só para um candidato, neste caso André Ventura, mas penso que tinha sido acumulativo, um nível de abstenção tão elevado que baralhasse tudo. A abstenção pode baralhar tudo, mas aqui tinha que ser mesmo uma abstenção em massa. Nós já tivemos uma situação em que estivemos próximo daquilo que eu posso considerar uma abstenção em massa, que foi há 5 anos. Portanto, não foi assim uma coisa remota, muito, muito antiga. Foi a eleição da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha um dado semelhante a este, que é, já se sabe quem vai ganhar, aí talvez ainda com mais certeza. Portanto, naquela altura, a reeleição do candidato que no primeiro mandato era muito popular, sem um candidato oficial do Partido Socialista, com já André Ventura a pôr a cabeça de fora, enfim, a tentar dizer eu vou passar à frente do candidato oficial do Partido, não oficial do Partido Socialista, que era Ana Gomes, não passou, mas teve uma votação já significativa. Mas ninguém punha em dúvida a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, e tínhamos Covid. Tivemos um mês terrível, foi janeiro, e tivemos um pior mês do Covid em Portugal, e, portanto, muita gente impedida de votar. Nós dizemos que agora ninguém está impedido, por causa quer dizer que seria uma violação dos direitos cívicos alguém ficar impedido. Mas na altura tivemos muita gente impedida pelo Estado, por normas sanitárias de votar. Talvez meio milhão, não? Sim, fala-se, não se sabe, nunca se fez assim. Eu não conheço nenhum estudo, portanto, nada de comparável às que porventura ficariam impedidas por causa das cheias e da tempestade e do mau tempo, nada de comparável com isso, mas aconteceu, sucedeu, e lá, pronto, ninguém contestou a eleição, foi tudo pacífico, tranquilo, chegámos, portanto, temos essa situação. Estamos a falar de uma eleição em que votaram menos de 40% dos portugueses. Portanto, reparem, na primeira volta estivemos quase nos 60%, portanto, estamos a falar de uma proporção muito, 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 muito diferente. Vai acontecer, não vai acontecer, não sei. Creio que não. Creio que vai acontecer algo que não aconteceu na outra eleição com segunda volta,
que foi na eleição de 86, a abstenção diminuiu entre a primeira e a segunda volta, eu acho que agora é quase impossível que não aumente. Quer pelas circunstâncias do temporal, quer pelas circunstâncias de ser uma eleição que muitas pessoas entendem, isto já está definido. Portanto, escuso-me de me preocupar e, sobretudo, escuso de ir apanhar chuva. Bom, o vento, ou sei lá. Consta que vai cair com muita violência no domingo. Consta que vai haver muitos sítios, muita violência. Acho que amanhã é pior. Amanhã sábado sim. É pior. Domingo vai chover. Domingo também vai estar a chover e, portanto, nós nunca sabemos prever exatamente aonde e como e que intensidade, mas vai estar a chover. Pronto. Com isto vai haver mais abstenção, mas não creio que estes dois fatores juntos deem para uma grande surpresa. Dito isto, há algo que claramente não favoreceu André Ventura, apesar dos seus esforços. E o que não favoreceu André Ventura foi não ter havido campanha, não é? Portanto, a estratégia inicial de António José Seguro era o mínimo de campanha possível, porque quanto mais sossegado eu estiver, melhor. Portanto, a única coisa que de alguma forma, julgo que a sua campanha quis foi que aparecesse muita gente a dizer, e sobretudo gente do centro-direita e da direita, a dizer nós somos os não socialistas, os da direita, isto e aquilo e aquilo outro, por António José Seguro. Pronto, e isto apareceu com fartura. E André Ventura precisava de mais debates, talvez, porventura, mais exposição pública, e o que nós tivemos foi um debate que, passado umas horas, toda a gente se esqueceu dele, porque ainda o debate não tinha acabado, já o vento soprava com força ali para a zona de Leiria. Diz, Maria João. Mas eu percebo o que é que te estás a dizer, a campanha sumiu dos radares e das nossas atenções, da mídia, etc. Mas quando ele esteve nos sítios onde esteve, ele foi o intérprete daquilo que ele considera as péssimas soluções do governo, que era naquela altura o que as pessoas estariam a pensar, coitadas, da sua aflição. Assim, Maria João, quando diz ele André Ventura. Ele André Ventura. Ele fez a única coisa... Eu vi-o sempre a interpretar como uma espécie de um Messias, de um Salvador, eu sei. Sim, mas isto é mal feito. Maria João, os críticos dizem que foi mesmo interpretar. Ai, foi Bem, mas atenção, eu acho que nós às vezes, enfim, uma coisa é aquilo que se viveu naqueles sítios de enorme aflição, que é uma situação. Outra coisa é aquilo que viveu quem só viu as televisões 24 horas por dia. E outra coisa ainda são... É a realidade. Os cidadãos estão nas suas vidas e, portanto, nem tudo coincide e os únicos estudos de opinião que temos relativamente à ação do governo não são assim catastróficos, tão catastróficos como isso. Portanto, agora, ele tentou cavalgar algum descontentamento que houvesse, e há sempre descontentamento nestas alturas, seja o que for, há sempre descontentamento. Ele tentou cavalgar isso. E desse ponto de vista... E explicou-os muito bem na SIC numa entrevista há 2 dias. Bem, pronto, mas... Estou só a expor é preciso, um quadro. Quer dizer, ele explicou quantas pessoas viram. Isso está bem. Pronto, e é preciso... Quer dizer, porque a atenção está noutro sítio. Não é nisso. A atenção está... Há muito mais gente a ver, porque é em todos os sítios que agora a água está a subir em Miragaia. Ou que agora a água está a chegar às... Quer dizer, são coisas pequeninas ainda. Miragaia, quer dizer, eu estou a ver aquelas imagens... vi aquelas imagens hoje de manhã, eu conheço bem Miragaia, conheço bem as cheias naquela zona. Quando há cheias a saírem do Douro, não é por baixo das arcadas, é por cima do primeiro andar. Portanto, naquela zona de Miragaia, não é igual, quando chegamos para a Ribeira é diferente. São coisas ligeiramente diferentes. Portanto, ele tentou fazer isso, teve o posicionamento tradicional. Desse ponto de vista, por exemplo, António José Seguro foi, olha, eu diria mais presencial que Marcelo Rebelo de Sousa. Mais presencial que o Presidente, na forma como, de alguma forma, tentou... Também não é difícil ser mais presencial que o Presidente, João, mas enfim. Eu sei, mas eu acho que ele foi, portanto, não tentar entrar no trovelinho da discussão, às vezes muito espuma, e não é espuma da água, é mesmo espuma dos dias, tentou fazer isso, o que do ponto de vista dele é muito inteligente, porque ele precisa dos votos das pessoas que apoiam o governo. Portanto, ele fez aquilo de uma forma inteligente, sem dúvida nenhuma. Agora, uma eleição sem estes eventos, com mais
foco na campanha, Claro. era a eleição que André Ventura queria à partida. Não quer dizer que ele não possa ter explorado algum descontentamento, mas a eleição que ele queria à partida era uma campanha diferente desta, e não a teve. E tentou, esforçou-se, foi fazer andar com as paletes, e depois pôs os vídeos das paletes, e depois isto e aquilo e aquilo outro, coisas que um dia a gente vai lembrar e sorrir, mas ontem voltou a tentar entrar no debate propondo o adiamento da eleição, não teve muita sequência, não é? Portanto, não teve muita sequência. Agora, eu acho que aquilo é aventura a sem aventura, não é um golpe de Estado, já ouvi falar, que hoje de manhã tivemos a discutir isso. E há até um certo cansaço, não no eleitorado dele, mas há um certo cansaço. Sempre a mesma fórmula, sempre a mesma fórmula. Portanto, vamos ver o que é que está no próximo domingo, sendo que eu creio que aquilo que vai estar em causa no domingo, mas vamos discutir isso sobretudo na noite de domingo, é saber até que ponto o quadro político pós-domingo fica diferente. Isto é, não no sentido de termos um presidente diferente, que se vamos ter e vai ser António José Seguro, 99,% de hipóteses, mas o que é que isso, conforme as votações que ocorrerem, significará, quer para o Partido Socialista e para a relação do Partido Socialista com o Governo. A minha intuição é que o Partido Socialista, com António José Seguro em Belém, com as características que António José Seguro tem, com a liderança que o Partido Socialista tem atualmente, com o facto de ter antecipado até o seu Congresso para confirmar José Luís Carneiro, vai ser um Partido Socialista que, eu diria que se tiver uma votação que não seja, por exemplo, 40-60, que seria uma votação complicada para António José Seguro e que colocaria uma grande pressão sobre o Partido Socialista, quase que ficaria garantido o orçamento do ano que vem. Zé Manuel, eu estou pasmada porque não é uma intuição, é uma certeza. Está bem, pronto, mas isso... A força que vai estar em cheio no domingo num palco é o Partido Socialista, claro, mas que de repente tem totobola mas o Partido Socialista, de seguro o Partido Socialista passar do desgraçado que eles desprezavam para o Presidente da República. Mas uma coisa era usar isto, poder eventualmente usar isso para dizer, bem, agora é a nossa vez, vamos precipitar uma crise política. E eu acho que não vai acontecer isso. Não é isso. Eles vão precipitar uma crise política, só não vão anunciá-la. Não vão fazê-lo agora, eu diria que nem este ano. Nem este ano ainda. Porquê? Porque aquilo que vai ficar muito condicionado é a ação de Luís Montenegro, porque Luís Montenegro fez umas coisas com o Chega que muito provavelmente vão ficar mais difíceis de fazer. O Chega vai ser mais exigente. Com certeza. E sendo mais exigente, ele vai ter que acabar por governar mais próximo do Partido Socialista, fazer mais acordos com o Partido Socialista. E isso também porventura dá menos margem de manobra ao Partido Socialista, mas o país fica mais parado do que estava, não é? Era isso que eu ia dizer. O pouco que poderia haver de mudanças, ainda mais parado fica. Portanto, mas isso digamos, o grau de tudo isto vai depender um bocadinho da noite das eleições, porque um André Ventura com 40% vai ficar eufórico. Um André Ventura com 30% dificilmente vai continuar a poder dizer... Vai ficar igual a ele próprio. Vai poder dizer, eu sou o líder da direita. Exato. E agora o Sr. Montenegro passa para fazer as malas.